Como árvores firmemente plantadas, somos chamados a resistir às influências negativas, priorizando nosso relacionamento com Deus e nos despojando de tudo que nos afasta dele, sendo necessário por vezes passarmos por podas, não apenas dos galhos, mas também das raízes, para podermos continuar crescendo em fé e produzindo frutos para a glória de Deus. Assim como as raízes de uma árvore são essenciais para sua sustentação e nutrição, os cristãos precisam enraizar-se profundamente na fé em Cristo para enfrentar os desafios da vida e crescer espiritualmente. A raiz representa a base de nossa fé, o alicerce sobre o qual construímos nossa relação com Deus. Ao estarmos enraizados em Cristo, estamos fortalecidos pela Sua palavra, pelo seu amor e pela sua graça. Essa profunda conexão com Cristo nos sustenta nos momentos de adversidade e nos fortalece para enfrentar as tempestades da vida. Assim como as raízes absorvem os nutrientes do solo para alimentar a árvore, nós absorvemos o ensino da palavra de Deus para fortalecer nossa fé e crescer espiritualmente. E por fim, somos chamados a estar transbordando de gratidão. Gratidão é uma expressão da nossa fé enraizada em Cristo. Reconhecemos que tudo o que temos vem dele, e nossa resposta é uma vida de gratidão e louvor. Vamos refletir? Pense e responda. Como você pode fortalecer suas raízes espirituais em Cristo para enfrentar os desafios da vida e crescer espiritualmente? Uma árvore sem raízes é como uma vida cristã sem uma base sólida em Cristo. Sem raízes profundas, a árvore não pode absorver os nutrientes necessários para crescer e prosperar. Da mesma forma, uma vida cristã sem raízes firmes em Cristo pode ser fraca e vulnerável aos desafios da vida. Sem raízes, a árvore está sujeita a ser derrubada pelos ventos fortes e tempestades. Da mesma forma, uma vida cristã sem raízes pode ser facilmente abalada pelas provações e tribulações deste mundo. Além disso, uma árvore sem raízes não pode suportar o peso dos seus próprios galhos e folhas. Da mesma forma, uma vida cristã sem raízes em Cristo pode sucumbir ao peso das expectativas, pressões e responsabilidades da vida. Assim como uma árvore sem raízes não pode crescer nem dar frutos, uma vida cristã sem raízes em Cristo não pode experimentar o verdadeiro crescimento espiritual, nem produzir o fruto do Espírito. Portanto, a analogia da árvore sem raízes nos lembra da importância vital de estarmos enraizados em Cristo, para ter vida cristã sólida, estável e frutífera. É somente ao nos aprofundarmos em nosso relacionamento com Ele que podemos encontrar a verdadeira força, nutrição e crescimento espiritual, de que precisamos para enfrentar os desafios da vida e viver uma vida que glorifica a Deus. Vamos refletir? Como você pode garantir que sua vida cristã esteja firmemente enraizada em Cristo, a fim de enfrentar os desafios da vida e crescer? Assim como raízes invasivas podem danificar os alicerces de uma construção, a religiosidade pode comprometer a base sólida da fé cristã. Religiosidade pode ser definida como prática externa de rituais e tradições, sem conexão genuína com o coração e os princípios da fé. Ela se concentra mais em seguir regras e tradições do que em cultivar relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Quando as pessoas estão envolvidas em religiosidade superficial, podem perder de vista o verdadeiro propósito da fé cristã, que é o relacionamento íntimo transformador com Cristo. Em vez de serem enraizadas na verdade e no amor de Cristo, suas raízes se estendem em direção a práticas vazias e legalistas que não produzem frutos espirituais genuínos. Essa religiosidade pode se tornar um obstáculo para o crescimento espiritual, pois desvia o foco da graça salvadora de Cristo para a busca por mérito próprio através de obras externas. Em vez de edificar sobre o alicerce sólido da fé em Cristo, as raízes de religiosidade podem minar e enfraquecer os alicerces da verdadeira fé, trazendo muitos problemas na maneira em que vemos a Deus. Uma ilustração desse conceito pode ser encontrada nos ensinamentos de Jesus aos fariseus, que representavam uma forma de religiosidade legalista em sua época. Jesus os repreendeu por sua hipocrisia e por colocarem tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Mateus 15, verso 3 a 9. Ele os chamou a abandonar a religiosidade vazia em favor de um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas uma vez vamos refletir? Responda nos comentários.
Como podemos fortalecer nossas raízes em Cristo para resistir aos diversos desafios espirituais que enfrentamos em nossa jornada de fé, impedindo que raízes de religiosidade cresçam e derrubem os alicerces da fé. Assim como os fatores que podem destruir as raízes de uma árvore são variados, os desafios que podem enfraquecer ou destruir as raízes da fé cristã também são. Assim como a falta de água pode desidratar e enfraquecer as raízes de uma árvore, a falta de nutrição espiritual, representada pela ausência de comunhão com Deus, pode enfraquecer a fé cristã. Sem alimentação regular da palavra de Deus e da comunhão com Ele, nossa fé pode murchar e tornar-se vulnerável às influências negativas de situações e pessoas. João 4:14. O solo compactado que restringe o crescimento das raízes pode ser comparado a um coração endurecido ou fechado para a obra do Espírito Santo. Quando estamos fechados para ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos, nossa fé não pode se aprofundar e crescer como deveria. Hebreus 3:15. Assim como doenças do solo e infestações de pragas podem danificar as raízes de uma árvore, o pecado e influências negativas podem corroer e enfraquecer nossa fé cristã. O pecado não tratado pode minar nossa comunhão com Deus e prejudicar nossa relação com Ele. Tiago 4:7. Danos físicos às raízes de uma árvore, como escavação ou impacto de veículos, podem ser comparados a eventos traumáticos ou circunstâncias difíceis na vida de um cristão. Esses eventos podem abalar nossa fé e prejudicar nossa confiança em Deus. Isaías 41:10. O excesso de salinidade no solo que prejudica as raízes pode ser comparado a influências mundanas ou padrões de pensamento contrários à palavra de Deus que nos afastam dele e de sua vontade. Quando permitimos que o mundo exerça influência excessiva em nossa vida, nossa fé pode ser comprometida. Romanos 12:2. Assim como a falta de oxigênio pode levar à asfixia e à morte das raízes, a falta de comunhão com Deus e de uma vida de oração pode sufocar nossa fé e impedir seu crescimento saudável, pois Ele é o ar que respiramos. Mudanças climáticas severas, como secas prolongadas ou inundações repentinas, podem ser comparadas a crises espirituais ou desafios intensos na vida de um cristão. Esses eventos podem testar nossa fé e nos desafiar a confiar em Deus mesmo em meio às dificuldades. João 16:33. Assim como é essencial proteger as raízes de uma árvore dos diversos fatores que podem danificá-las, é crucial proteger e fortalecer as raízes da fé cristã contra os desafios espirituais que podem enfraquecê-las ou destruí-las. Isso pode ser feito através da busca constante por Deus, da alimentação regular da palavra, da comunhão com outros cristãos e da resistência firme às influências negativas. Filipenses 4, versos 6 e 7. Responda com sinceridade. Que está querendo destruir suas raízes, minando a sua fé ou as raízes de sua comunidade cristã? A gente sempre fala de poda de galhos, mas também existe a poda de raízes. Sim, às vezes precisamos podar nossas raízes. Assim como a poda de raízes envolve remoção de raízes danificadas, doentes ou que competem por espaço e recursos, na vida cristã, a poda de raízes pode representar a necessidade de remover influências negativas que impedem nosso crescimento espiritual. Isso pode incluir hábitos pecaminosos, relacionamentos tóxicos ou influências do mundo que nos afastam de Deus. Ao podar raízes, o foco é garantir que a árvore receba nutrientes necessários para crescer saudável e forte. Da mesma forma, na vida cristã, a poda de raízes pode envolver priorizar o relacionamento com Deus e concentrar-se no que é essencial para nutrir nossa fé, como oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros irmãos. A poda de raízes ajuda a promover um sistema radicular saudável, que é essencial para o crescimento da árvore. Da mesma forma, na vida cristã, a poda de raízes pode promover crescimento espiritual saudável, removendo obstáculos que impedem nosso relacionamento com Deus e permitindo que cresçamos em maturidade espiritual. A poda de raízes também pode fortalecer a base da árvore, tornando-a mais resistente a condições adversas, como secas ou tempestades. Na vida cristã, poda de raízes pode fortalecer nossa fé e confiança em Deus, tornando-nos mais firmes e estáveis em meio aos desafios da vida.
Ao podar as raízes, a árvore é preparada para produzir frutos saudáveis. Da mesma forma, na vida cristã, poda de raízes pode preparar terreno para que possamos produzir frutos espirituais, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, mansidão e autocontrole. A poda de raízes na vida cristã nos lembra da importância de remover o que é prejudicial para nosso crescimento espiritual, fortalecer nossa base em Cristo e preparar-nos para uma vida frutífera e significativa em serviço ao reino de Deus. Vamos refletir sobre o assunto mais uma vez. Como podemos identificar e remover as influências negativas que impedem nosso crescimento espiritual? E como podemos nos concentrar no que é essencial para nutrir nossa fé em Cristo? É um momento para olhar para trás e apreciar o caminho percorrido, bem como olhar para frente com esperança e determinação. Nos dias a seguir, convido você a refletir sobre as lições aprendidas, os momentos de crescimento e os desafios superados. Reconheça o trabalho que Deus fez em sua vida ao longo deste tempo e esteja aberto para os insights que Ele ainda pode revelar. Considere as áreas em que você deseja crescer e se desenvolver ainda mais em sua jornada espiritual. Comprometa-se a continuar buscando a presença de Deus, aprofundando seu relacionamento com Ele e vivendo de acordo com seus princípios e propósitos. Por fim, reserve tempo para agradecer a Deus por sua fidelidade, bondade e amor incondicional. Agradeça por cada momento de luz e de sombra, sabendo que Ele esteve presente em todos eles, guiando-o e fortalecendo-o. Que esses próximos dias seja tempo de renovação espiritual e preparação para os próximos passos em sua jornada com Deus. Não poderia terminar esse vídeo sem te convidar à oração. Oremos. Senhor, concede-nos sabedoria para discernir teus caminhos e coragem para segui-los, mesmo quando o caminho parecer incerto. Que possamos confiar em tua providência e nos render completamente à tua vontade em todas as áreas de nossa vida. No poderoso nome de Jesus, oramos. Amém.